Esse caso do Paulinho Pavese é um homicídio envolvendo uma criança, mas ele é muito diferente desses casos que a gente está acostumado a ver na cobertura diária policial, né? Como o da menina Isabela, o do Henri Borel. Logo de cara, já tinha suspeito e a motivação do crime muito clara. Tá com as fitas já aí? Nesse caso específico, é um homicídio que ele demorou anos para ser investigado e até hoje tem muita lacuna que ainda não foi preenchida, porque tem documento que desaparece, tem testemunha que não fala, teve uma pressão política na cidade, então é um caso muito difícil. O caso aconteceu em abril do ano 2000. O garoto Paulo Veronese Pavese, de 10 anos, desabou de uma altura de 10 metros. Ao saber do estado crítico do filho, o pai afirmou que doaria os órgãos do menino caso houvesse morte cerebral. Paulo Ayrton não tem nenhuma dúvida de que os médicos apressaram a morte do filho para retirar os órgãos. De acordo com o Ministério Público, o exame que apontou a morte cerebral teria sido forjado e Paulinho ainda estaria vivo no momento da retirada dos órgãos. Segundo o Ministério Público, o médico era dono de uma clínica para onde foram levados os órgãos retirados da criança e depois vendidos. Para contar essa história, a gente vai seguir agora para a Itália, onde mora o Paulo Pavese, o pai do Paulinho, 309. Ele se mudou para a Europa há muitos anos porque se diz perseguido pelas pessoas envolvidas na morte do filho dele. O Paulo Pavese, ele é um inconformado, porque 23 anos depois do crime, apenas um médico cumpriu a pena, mesmo todos estando condenados. Ele é a peça principal de todo esse caso. Prazer, Thaís Furlan, tudo bem? Obrigada por nos receber aqui. Encontro aguardado. Como que você sente isso, ter que sair do seu país pela perseguição que você estava vivendo? De eu denunciar um crime, ser perseguido por isso, ter que abandonar a minha terra, meu trabalho, meus bens, isso é ridículo. Quem era o Paulinho? Como ele era? O Paulinho é uma criança, assim, muito especial. A gente se divertia muito, a gente viveu coisas incríveis, né? Ele era muito alegre? Muito. Vivia dançando, cantando. Ele era uma criança que se destacou muito com basquete. Eu tenho certeza que se ele tivesse por aqui hoje, ele teria tido uma carreira muito grande dentro do basquete. O Paulinho nasceu aqui em São Bernardo, próximo aqui. Ele chegou a morar há alguns anos aqui na cidade de São Bernardo e frequentava bastante o clube, principalmente nas férias dele. E eu brincava muito com ele, né? Era uma pessoa que estava sempre brincando, uma criança muito alegre, educada, feliz, não tinha tempo ruim para o Paulinho. Ele era muito arteiro? Como é que ele era? Uma arte, adorava, arteirinho. Aí quando ele começava com as artes dele, Paulinho, Paulinho. Quem que tá aqui? Foi a festa de aniversário do Paulo, que a gente fazia o aniversário nas salas, né? Ele ganhou um monte de presente, Ganhou né? um monte de presente. depois
da entrega dos presentes, a gente canta parabéns, olha lá que belezinha. Ele todo feliz. É um luto para todo mundo, é um luto para a cidade, né? Essa morte dele foi um luto para a cidade. Foi, para a cidade, para todo mundo, né? Poços de Caldas é uma cidade que tem em torno de 150 a 180 mil habitantes. É uma cidade que tem muito traço do interior ainda, que a gente está lá naquela cidadezinha que conhece o vizinho, conhece o outro. Então, tipo assim, hoje você vai falar, quem que é você? Qual é a tua família? Todo mundo sabe o que acontece. A gente fica sabendo, na cidade pequena, meio que rola isso, então, tipo, você viu o menino que caiu do prédio no centro. Aí, posteriormente, nossa, o menino que caiu morreu. E aí, algum tempo depois, nossa, tá rolando uma investigação sobre tráfico de órgãos na cidade. O que me contaram é que ele estava brincando com os amigos, né? Eu brinquei muito ali naquela piscina com ele. E que ali na piscina tinham acesso a um mezanino. E nesse mezanino tinha um vão. E ele foi brincar ali, ele escorregou, caiu, bateu a cabeça. E foi assim que começou toda a história. Acho que infelizmente foi uma fatalidade, né, que veio a acontecer. Uma criança gentil que de abrir a porta do elevador e ele falava as damas primeiro, né? E como é que foi? Ele estava na piscina? Ele estava brincando, ele com mais uma criança. Ele veio e se apoiou, né? E eu acho que o peso e o impulso que ele deu, ele veio a cair. O corpo deve ter ficado pesado pro lado de lá. E porque ele subiu aqui. Ele subiu aqui, atingiu uma altura e o corpo dele... E a mãozinha deslizou, né? Porque estava molhado. É como se o Paulinho tivesse caído do 3º andar do prédio. Só que a gente tinha acabado de mudar para o prédio onde ele morreu. Essa aqui era a piscina onde ele estava nadando. Essa é a grade onde ele se apoia e ele escorrega e cai. Então, a piscina é desse lado, ele veio e se apoiou ali e caiu. Um barulho abafado, né, até mesmo pelo local. E estava construindo esse prédio do lado. O pedreiro que estava lá imediatamente colocou uma escada de pedreiro mesmo. Ele caiu dessa altura. E parou aqui embaixo, ó, nessa laje. Entre 9 e 10 metros. Daqui a gente consegue ter noção do tamanho da queda. O porteiro, seu Luiz, ele ouviu, ele estava aqui na portaria e a queda foi aqui nessa laje azul, bem em cima da guarita dele. Eu vi a hora que eu desci, ele estava acabando de descer a escada. Isso aí, a hora que o Paulinho falou comigo, nossa, eu fiz besteira, me machuquei, caí lá embaixo. Saiu chorando, falou, meu pai vai me bater. Eu falei, não vai nada. Aí. Se você tá bem, não vai te bater. O que mais chama atenção é que ele conseguiu ainda ir andando até o hospital. O hospital, na época, ficava logo aqui na esquina, poucos passos aqui. E exatamente aqui ficava o Hospital Pedro Sanches. Hoje tem uma obra num prédio residencial, mas era exatamente aqui. Todo mundo que socorreu o menino afirma que ele chegou aqui andando. Saiu bem andando mesmo, numa boa. Porque
Tinha 2 enfermeiros do lado, mas ele estava andando numa boa. Para quem estava machucado, pela altura que ele caiu, não era para estar andando, né? Eu estava de plantão. Passei lá, que eu morava do lado do hospital, no mesmo prédio onde morava o Paulinho. Antes de ir para casa, passei lá no hospital para ver como estava o Paulo. Um quadro difícil de evolução, que estava esperando as primeiras 24 horas de evolução do quadro. Ele estava consciente. Ele foi classificado como Glasgow 10, nesse primeiro momento de atendimento. Glasgow é um dos indicadores de gravidade neurológica. Quanto mais baixo o Glasgow, pior é o prognóstico neurológico. Quanto mais alto o Glasgow, melhor. O Glasgow 3 é um Glasgow assim, de prognóstico muito ruim, do ponto de vista neurológico. Quanto mais alto, mais saudável. Uma pessoa normal, em pleno domínio das suas condições neurológicas, está com Glasgow de 15. O que a gente tem de informações é que ele chegou com Glasgow 10, que é uma situação bastante leve, perto do que eles dizem. Mandaram o Paulinho para fora do hospital fazer uma tomografia privada. Então eles disseram que esse exame indicaria uma cirurgia. Sim, disseram que existia necessidade da extração de um hematoma intracraniano e etc. E aí fizeram a cirurgia. Ele foi submetido a uma cirurgia de descompressão do cérebro lá para tirar o hematoma. Estava entubado, estava num quadro grave. Todo mundo estava preocupado, que era um quadro que não tinha assim, uma boa evolução. Eu chego no hospital no final do dia e ele estava saindo da cirurgia. Né? E, inclusive, ele estava saindo da cirurgia, estava bastante agitado e falaram, olha, tem um médico que me chama e diz, você acredita em Deus? Eu falei, por quê? Ele falou assim, é bom você rezar. Porque a cirurgia tinha sido uma barbárie. Já nas 7 horas da manhã do dia 20, sem nenhuma informação, a não ser essa, de que o paciente estava hipotenso, tinha a questão da temperatura corporal do paciente, e o paciente estava, aí sim, o que a gente chama do coma, o grau ou escala de coma, a escala Glasgow, ele estava no nível 3, que é o coma profundo, coma reativo. Quem estava de plantão lá era o Dr. Bonfito. Aí ele me falou, Rogério, está parecendo que está evoluindo para uma morte cerebral. E, inclusive, a gente chamou o pessoal da Santa Casa para ver e eles vão levar ele para fazer a avaliação da morte cerebral. Seu filho está entrando numa vida vegetativa. Não tem nada que fazer. Naquele momento, eu disse para eles o seguinte, uma vez que comprovada a morte, se ele está caminhando para isso, como vocês disseram, uma vez que comprovada a morte, eu vou doar os órgãos. E até foi muito comovente na época, quando ele fez a doação dos órgãos e tal. Ia salvar muitas vidas, claro. E ele pega, depois dessa doação, ele chega até a dar uma placa de agradecimento aos médicos. Infelizmente, a criança veio a óbito, mas ele agradeceu os médicos pelo atendimento que tinha dado ao filho dele. Está escrito, no momento mais difícil e doloroso das nossas vidas, seu gesto humano e profissional nos deu segurança e conforto para seguirmos em frente. Nosso eterno agradecimento. Eu mandei confeccionar 3 placas de prata para os assassinos do meu filho. E fui entregar pessoalmente e agradecer. Porque, para mim, naquele momento, eu estava atordoado, eu não sabia se estava correto, se estava certo. E você se envolve com aquela forma como eles te tratam, porque eles não te tratam mal, óbvio que não, eles te tratam muito bem. Dá a sensação de que realmente eles estão preocupados com você, né?